Bom, dando continuidade, então, vamos falar sobre a paz armada, né? Em meio aí a esse conflito de disputa que havia nesse contexto histórico, alguns países começaram a fazer alianças secretas entre si, né? Que eram frutos de uma diplomacia sigilosa pautada em interesses comuns de fortalecimento militar para a dominação de mercados e territórios. Foi em 1882 que os governos da Itália, da Alemanha e do Império Austro-Húngaro assinaram um acordo que deu origem à chamada Tríplice Aliança. Segundo esse tratado, se alguns dos três países fosse atacado por duas ou mais potências, as outras duas nações da aliança se comprometeriam a apoiar, né, o parceiro contra o ataque inimigo. Alguns anos depois, em 1907, surgiu outra aliança, a Tríplice Entente, formada então por Reino Unido, França e Império Russo. Além de procurar fortalecer por meio de alianças, essas potências não deixavam de lado o investimento em armamentos pesados. A virada do século XIX para o XX se caracterizou por um expressivo desenvolvimento tecnológico também repercutiu na invenção de novas armas de guerra, como metralhadoras, canhões, navios de guerra, entre outros, né? Os gastos com armamentos dispararam no início do século XX. Assim, embora a Europa vivesse um clima de paz, essa paz era bastante instável. Por isso, esse período ficou conhecido como paz armada. Enfim, é importante esclarecer a vocês que o contexto da guerra surgiu ao longo do tempo, na verdade, né? É correto afirmar que sua estrutura embrionária foi originada ainda no século XIX, com a proliferação de conflitos por nacionalidades e da ordem de ressentimentos e revanchismos que se potencializou a partir daí. Esses fatores encorajaram o processo de alianças que se seguiu, né? Foi então, como comentei, em 1882 que os governos da Itália, da Alemanha, do Império Austro-Húngaro firmaram então esse acordo político que deu origem à chamada Tríplice Aliança. E a partir desse tratado, os interesses das nações envolvidas seriam defendidos a todo custo, ainda que para isso fosse necessário o conflito armado, né? Como resposta, em 1907 surge a Tríplice Entente, formada então por Inglaterra, França e Império Russo. Vale destacar, pessoal, que em relação à França e à Inglaterra, industrializadas e com uma estrutura de Estado já modernizada, pode-se dizer, a Rússia era marcadamente ligada ao campo e tinha uma base de poder monárquica de caráter absolutista. Com a consolidação dos blocos antagônicos, ou seja, a Tríplice Aliança por um lado, Tríplice Entente por outro, o cenário de guerra ganhou forma na Europa, né? É importante ressaltar que a disposição para a guerra ela era esboçada pelos estados e, da mesma forma, era aspirada por setores sociais expressivos de diversas nações, né? Esses grupos entendiam que a defesa e a afirmação dos seus estados nacionais e de suas nacionalidades exigiam altivez, ainda que por meio do uso da força. Bem, no próximo vídeo nós veremos a respeito do início da Primeira Guerra Mundial.